meus alunos do nosso curso do Direito Processual Civil. Sou a professora Alexia e estamos trabalhando os procedimentos especiais, especificamente no título 3 do livro 1 da parte especial do novo CPC. Então nós já vimos nas nossas duas aulas anteriores alguns procedimentos. Nós hoje veremos ainda mais alguns procedimentos a fim de esgotar todos os procedimentos especiais previstos no CPC. Então vamos continuar lá com as ações de família. Ações de família também é um procedimento especial novo, incorporado por força do novo CPC. Não existia enquanto procedimento especial lá no CPC de 73. E as ações de família, então, ela compreende vários procedimentos relacionados ao direito de família. Então acompanhe lá comigo no artigo 693. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Então, quando a gente falar de qualquer uma dessas modalidades de direito, modalidades de demanda, nós estaremos falando de procedimento especial, ações de família. Então aqui, vamos falar divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável. Bom, o divórcio, a ação de divórcio, ela pode ser litigiosa ou pode ser consensual. Para um divórcio consensual, que inclusive pode ser realizado extrajudicialmente em cartório, assim como o inventário que nós já trabalhamos, é preciso que o casal apresente certidão de casamento, esteja em concordância com o divórcio, com a separação patrimonial e que não tenha filhos ou que todos os filhos sejam maiores e capazes. Então, tendo todos esses requisitos, quero me divorciar, posso fazer o divórcio em cartório. Mas mesmo preenchendo todos esses requisitos e querendo me valer do divórcio judicial, posso fazer judicialmente? Posso, sem problema nenhum. O divórcio, ele é utilizado quando? Quando você tem uma relação de casamento. Para o divórcio, na atual conjuntura, não há mais a necessidade do divórcio ser apenas aquele divórcio conversão ou aquele divórcio direto que era feito antes da Emenda Constitucional 66 de 2010. Antes da Emenda Constitucional 66 de 2010, nós tínhamos ou o divórcio direto, que era a partir de 2 anos da separação de fato, ou o divórcio conversão. Você entrava primeiro com a separação e o juiz proferia a sentença de separação. Transitada em julgado essa sentença, 1 ano após o trânsito em julgado, convertia a separação em divórcio. Por força hoje da Emenda Constitucional 66 de 2010, é possível o divórcio direto sem passar pela separação, tanto pela separação judicial como pela separação de fato. Então o casal, num belo dia, acorda e tem vontade de se divorciar? Sem problema, entra com a ação de divórcio, divórcio judicial ou divórcio extrajudicial, se quiser e se preencher os requisitos. Então, para se divorciar, basta estar casado. Não há mais a necessidade de prazo e toda aquela circunstância que nós tínhamos antes da Emenda Constitucional 66. E nessa ação de divórcio, olha que interessante. O casal se divorcia, o juiz profere a sentença de divórcio, eu faço a lavratura dessa sentença no registro civil, no assento civil, então de casada passa a ser divorciada. E se o casal divorciado quiser voltar o relacionamento, não há mais aquela possibilidade de volta que existia antes da Emenda Constitucional de 66. Então, durante o trâmite do divórcio, era possível você restabelecer o vínculo conjugal. E hoje já não. Uma vez divorciado, você está divorciado, se você quiser restabelecer o vínculo conjugal com o seu ex-cônjuge, somente casando de novo. Então, essa é uma novidade muito importante que vem com a Emenda Constitucional 66 de 2010, que passa a dispensar a necessidade da separação. Só que perceba que aqui no artigo 693 nós temos que as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio e separação. Mas como, professora, se a Emenda Constitucional 66 de 2010
suprimiu a necessidade de você passar primeiro pela separação para depois passar pelo divórcio, por que a separação ainda está aqui no Código Novo? Porque a Emenda Constitucional 66 de 2010, ela retirou a necessidade de você entrar com primeiro a separação e depois o divórcio. Ela permite que você entre com um divórcio direto. Mas se você quiser fazer a separação, sem problema nenhum. Por isso que a separação está aqui. Então, quero me separar. Posso fazer primeiro a separação e depois, se eu quiser converter em divórcio? Posso. Ou posso ficar com a separação pro resto da vida? Posso. Agora, tô casada, quero me separar, posso fazer o divórcio direto? Posso, por força da Emenda 66. Então, eu posso tanto fazer o divórcio ou a separação. Não significa que a separação foi abolida do nosso ordenamento. Significa que eu não tenho mais a necessidade de primeiro me separar para depois me divorciar. Eu posso me divorciar direto. Mas se eu quiser, posso entrar com a ação de separação e depois fazer o divórcio. Reconhecimento e extinção de união estável. Reconhecimento de união estável e sua extinção. A união estável, ela não tem como o casamento, aquela certidão de casamento, a lavratura e toda aquela cerimônia oficiosa que é feita no cartório. Então, o que acontece com a união estável? A união estável, ou ela pode ser feita por meio de escritura pública de união estável no cartório, ou ela pode ser reconhecida por meio de instrumento particular, um contrato de união estável, ou você simplesmente mantém uma união estável com o seu companheiro sem qualquer prova, sem qualquer escritura, sem qualquer contrato. O que vai acontecer? No momento em que você quiser dissolver a sua união estável, se você tem uma escritura pública, você vai dissolver conforme a escritura pública. Se você tem um contrato particular, você vai dissolver conforme aquele contrato particular. Você tem um período de início da convivência na união estável. Fiz a escritura pública hoje, significa a partir de hoje eu tenho uma união estável com alguém. Fiz o meu contrato hoje, a partir de hoje eu tenho uma união estável com alguém. Agora, quando você mantém uma união estável sem comprovação, sem escritura pública, sem contrato e quer romper esse vínculo, primeiro o juiz vai ter que reconhecer que você teve uma união estável para depois dissolver. Então, por isso, nós temos a ação de reconhecimento e extinção da união estável. As ações de guarda de filho, hoje, importantíssima, a nova lei da guarda compartilhada, né, como quase que uma obrigatoriedade, apenas a guarda unilateral em hipóteses específicas. Nós temos a visitação, a regulamentação do direito de visitas e ações relacionadas à filiação, à paternidade, à maternidade e todos os aspectos relacionados à filiação. Então, todas essas são as ações de família, procedimentos especiais. E ali no parágrafo único nós temos o seguinte: a ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança e adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica. A ação de alimentos, a lei de alimentos é procedimento especial? Sim, mas é regulamentado pela lei de alimentos e não pelo artigo 693 e seguintes. O Estatuto da Criança e do Adolescente é procedimento especial? Sim, é uma lei extravagante, mas é regulamentado pelas normas do Estatuto e não pelo artigo 693 e seguintes. Então, ações de família, essas aqui do caput do 693, permanecendo sob regulamentação específica, ações envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente e ações envolvendo alimentos, a cobrança de alimentos e a execução de alimentos. Então, essas são as ações de família. Vamos para a próxima. Próximo procedimento especial, ação monitória. Gente, artigo 700 do CPC. Ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. O que é isso? Aquele que é credor. Então, credor, ação monitória é o credor de uma obrigação
fundamentada em prova escrita sem eficácia de título executivo. O que é essa prova escrita sem eficácia de título executivo? Ou é um título prescrito, um título que perdeu a eficácia executiva. Então lembrem-se que o título, para fundamentar um processo de execução, ele tem que contemplar uma obrigação certa, líquida e exigível. E a exigibilidade é aquela obrigação que já venceu e não está prescrita. Pega um cheque, exemplo do cheque. O cheque, ele prescreve em 6 meses. Então, você tem lá 30 ou 60 dias para apresentar. Vencido o prazo de apresentação, você tem 6 meses para executar. Se você executa dentro desses 6 meses, é processo de execução. Se você deixa passar esses 6 meses, o cheque, ele continua sendo um título executivo? Sim, ele não deixa de ser cheque. Mas ele é um título com força executiva? Não, porque ele deixou de ser exigível, ele já está prescrito. Então, essa prova escrita sem eficácia de título executivo, ou é um título que perdeu a força executiva, portanto um título prescrito, ou é um documento que não é título executivo. É um documento qualquer que não está previsto no rol de títulos executivos. Esse rol de títulos executivos está lá no artigo 784 do CPC. Então lá nós temos cheque, nota promissória, duplicata, contrato assinado por 2 testemunhas, certidão de dívida ativa, escritura pública. Se você tem alguma obrigação num documento que não está lá no 784, é porque ele não é um título executivo. É como se eu assinasse agora, né, numa folha de caderno, uma obrigação para te pagar 10 mil reais daqui 30 dias. Vence o prazo de 30 dias, você vem me cobrar. Eu não te pago de livre e espontânea vontade. O que você pode fazer com essa folha de caderno que tem a minha assinatura e a obrigação de pagar 10 mil? Você pode entrar com processo de execução? Não pode, porque uma folha de caderno não é título executivo extrajudicial, mas você pode entrar com uma ação monitória. Então, a prova escrita sem eficácia de título executivo, ou ela é um título prescrito, ou ela é um documento que não é título executivo. Percebam que aqui o dispositivo fala em prova escrita, então ela tem que estar documentada. Ou, se for uma prova eletrônica, por exemplo, é uma documentação, mas por meio do WhatsApp, por meio de um áudio, você pega essas mensagens do WhatsApp, você pega esse áudio, você leva no cartório, faz uma ata notarial, que daí sim transforma em documento, e com base nessa ata notarial, você entra com a ação monitória. Então, se você tem um título prescrito, ou se você tem um documento que não é título executivo, mas contempla uma obrigação, você pode ingressar com ação monitória para pagamento de quantia, para entrega de coisa ou de bem móvel ou imóvel, ou ainda adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Esse inciso terceiro aqui é novidade no CPC de 2015. A ação monitória ela sempre foi possível com base em títulos que perderam a força executiva ou em documentos que nunca foram títulos executivos, nas obrigações de pagar e obrigações de entrega de coisa. E agora o CPC traz essa novidade. Além dessas duas obrigações, também é possível você entrar com ação monitória de obrigação de fazer e obrigação de não fazer, com base nessa prova escrita sem eficácia de título executivo. Você vai apresentar a prova escrita, o juiz vai citar o devedor para cumprir a obrigação, para fazer, para não fazer, para entregar a coisa ou para pagar, e caso não seja cumprida, será expedido um mandado monitório e todos os atos executivos para recebimento dessa obrigação serão iniciados aqui na ação monitória. Na verdade, a ação monitória, se o devedor embarga a ação monitória, se ele apresenta a defesa a essa ação monitória, ela se transforma num processo normal, numa ação de conhecimento normal. Mas se o devedor cumpre a obrigação no prazo, eu já tenho a satisfação do credor de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Vamos lá. Próximo procedimento especial é a homologação de penhor legal. O que é essa homologação de penhor legal?
Gente, o penhor legal, ele era previsto no CPC de 73 como um procedimento, como um processo cautelar. Nós tínhamos no CPC de 73 um rol, o livro 3 lá do CPC de 73, trazendo um rol de procedimentos cautelares, de processos cautelares. E a homologação do penhor legal era um desses processos cautelares. Mas no que consiste essa homologação? Veja ali comigo no artigo 703. Tomado o penhor legal. Opa! Penhor legal. Não sei o que é penhor legal. O penhor legal, ele está disposto lá no artigo 1467 do Código Civil. 1467 do Código Civil, que determina: são credores pignoratícios, credor de penhor, independentemente de convenção, ou seja, o penhor legal é quando, em relação aos hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens dos seus hóspedes, móveis, joias ou dinheiro, que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. E também é possível o penhor legal em relação ao dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. O que é isso? Penhor legal é a possibilidade do dono do hotel reter a bagagem, joias e dinheiro do hóspede, caso ele não pague a sua estadia, e a possibilidade do dono do imóvel reter os bens do seu inquilino, caso ele não pague os aluguéis. Isso é penhor legal. O dono do hotel retém as bagagens, o dono do prédio retém os bens móveis, caso eles não paguem o aluguel, caso eles não paguem a sua hospedagem. Isso é penhor legal. Então, feito o penhor legal nos casos previstos em lei, ou seja, nesse caso do artigo 1467, requererá o credor ato contínuo a sua homologação. Então, gente, o cuidado que a gente tem que ter aqui com a homologação de penhor legal é: o penhor legal, ele é definido pelo Código Civil. Você não vai utilizar essa ação de homologação de penhor legal para requerer a possibilidade de retenção das bagagens, de retenção dos bens. Não, isso já é permitido por determinação do 1467 do Código Civil. Então, o procedimento é inverso. O dono do hotel primeiro faz a retenção, o dono do prédio primeiro faz a retenção dos bens, e daí sim, uma vez feito o penhor legal, feita a retenção dos bens do hóspede, feita a retenção dos bens do inquilino, aí ele entra com uma ação, procedimento especial, ação de homologação de penhor legal, para homologar essa retenção. É só isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar para o juiz. Vamos pegar o exemplo do hotel, mas também poderia ser o exemplo do imóvel. Ele vai apresentar para o juiz quando que o hóspede entrou, quais foram os bens retidos, né, valor dos bens, a tabela de preço do hotel, o que o hóspede consumiu, se foi só estadia, frigobar, lavanderia, restaurante, enfim. Vai colocar todas as despesas do hóspede, vai colocar a data de entrada, vai colocar os bens que ele reteve, e o juiz, analisando aqui o 1467, vai simplesmente definir se esse penhor, se essa retenção, ela foi legal, prevista na lei, tá tudo regular, ou se ela é ilegal. E daí o dono do hotel tem que devolver as bagagens para o hóspede. Isso é um penhor legal, uma homologação de penhor legal. Aí nós temos, continuando aqui, o procedimento de regularização de avaria grossa. O que é isso? Também é um procedimento especial, novo, inserido no Código de Processo Civil, não tinha previsão no CPC de 73, está previsto lá no artigo 707 do CPC. Então acompanhe lá comigo. Quando existir consenso acerca da nomeação de um regulador de avarias, o juiz de direito da comarca do primeiro porto, onde o navio houver chegado, provocado por qualquer parte interessada, nomeará um de notório conhecimento. Então, a regulação de avaria grossa é quando acontece algum prejuízo material numa embarcação
E quando essa embarcação chega no porto e não há nenhum consenso sobre quem vai arcar com esses prejuízos, é nomeado um perito para identificar a extensão do prejuízo, o dano, etc. e promovida uma ação de regulação de avaria grossa. É um processo onde será definido quem é que vai arcar com o prejuízo, qual é o montante do prejuízo. Então, sempre a regulação de avaria grossa é quando não houver consenso acerca da nomeação de um regulador. Então, há um dano, a embarcação pega fogo, a embarcação tem que despachar no mar alguma das suas mercadorias, e quando ela chega em terra firme, no porto, é nomeado um perito para averiguar qual foi o dano, qual foi a extensão do dano. Eu não tenho a regulação de avaria grossa, o perito vai ser nomeado e o procedimento é meramente administrativo. Agora, quando não há consenso entre a nomeação de um perito, aí sim, a ação de regulação de avaria grossa para definir a materialidade, para definir a extensão do dano e quem é que vai arcar com essa responsabilidade. Então é um procedimento novo que ainda em termos práticos não tivemos nenhuma ação de regulação de avaria grossa aqui no cenário brasileiro para poder fundamentar esse dispositivo, mas é uma situação específica trazida agora pelo novo CPC. E a nossa última ação, o nosso último procedimento especial da aula de hoje é a ação de restauração de autos. O que é a restauração de autos? Principalmente quando a gente fala em autos físicos, porque os autos eletrônicos têm um armazenamento eletrônico dentro do procedimento eletrônico, então não haveria necessidade dessa ação de restauração. Mas para os autos físicos, né, ela é bastante interessante. Para os autos eletrônicos também, se houver de repente uma pane no sistema que apague, né, o processo eletrônico, eu também posso entrar com a restauração de autos, mas ela é mais verificada quando eu tenho autos físicos. Então acompanhe lá o artigo 712. Verificado o desaparecimento dos autos eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou o MP, se for o caso, promover-lhes a restauração. Então, como é que acontece? Desapareceu o processo, o advogado foi fazer carga, retirou os autos em carga, não devolveu, vai verificar a assinatura, não foi a assinatura do advogado, enfim, sumiu o processo, desapareceu o processo, ninguém sabe, ninguém viu. O que vai acontecer? O juiz vai intimar as partes, né, os advogados, para que levem ao juízo tudo aquilo que eles têm de cópia, tudo aquilo que eles têm de informação sobre aquele processo para reconstruir o processo. Então é uma restauração mesmo. O processo sumiu, mas toda vez que você é advogado de um processo, você tem cópia da inicial, você tem cópia da contestação, você tem cópia de documentos, então você leva toda essa documentação e o Poder Judiciário faz um novo processo com base nessa colcha de retalhos que você e o advogado da outra parte acabam levando todas essas informações para reconstruir a relação jurídica processual. É isso que trata a restauração de autos. E eu espero você, então, na nossa próxima e última aula sobre procedimentos especiais, para nós esgotarmos os procedimentos especiais previstos no CPC. Então, espero você!